Vamos então, amados irmãos, abrir as nossas Bíblias, o livro de 1 Pedro. Nós estamos no capítulo 1, esse livro tão surpreendente da palavra de Deus, capítulo 1, versículo 6, só para a gente ter lembrado o que vimos na semana retrasada e podermos entrar no nosso texto, que é do versículo 10 em diante. Diz assim o versículo 6 do capítulo 1, diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos de Cristo, que Cristo teria de suportar, e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos desejam contemplar. É lindo esse texto, irmãos, porque diante de todo o sofrimento que esses irmãos estão passando, das lutas que eles estão suportando, Pedro tenta colocar os olhos e o coração, a mente desses irmãos no Senhor Jesus e na obra da sua graça, no amor do Pai, na ação maravilhosa do Pai ter nos amado e entregado o seu Filho naquela cruz. É isso que ele vai descrever nos 5 primeiros versículos, e então ele transmite essa ideia maravilhosa da tribulação, que parece em um certo momento para todos nós um sofrimento tão terrível, mas que Deus está atuando na tribulação. Deus está agindo na tribulação para nos produzir uma fé pura, genuína. A tribulação, aí a comparação que ele faz é como ourives, que tem o ouro bruto ali cheio de misturas, de cobre, de estanho, de sujeira, e o fogo que vai sobre aquele ouro ainda não purificado. As tribulações são da mesma maneira na vida do cristão, elas vão vindo sobre nós para purificar a nossa fé. E obviamente o resultado da tribulação na vida do cristão, do sofrimento na vida do cristão, deve ser louvor, honra e glória na vida de Jesus. Isso é, cada vez mais parecidos com Cristo, uma fé mais genuína, uma fé mais pura e uma vida mais transformada para a glória de Deus. Esse é o objetivo de Deus com a tribulação na vida do cristão. Não é a murmuração, não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é que estejamos mais parecidos com Cristo. Então agora ele novamente coloca os nossos olhos em direção a essa esperança que nós temos, e aí o versículo 10 vai dizer exatamente isso. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Então o Antigo Testamento
o resultado, é o registro desse plano de salvação que Deus tem. Então, o Antigo Testamento inteiro, todos os profetas, e aí ele bota os profetas, e a gente vai ver que Abraão, por exemplo, era profeta. Nós vamos ver como o próprio Noé foi usado por Deus como um profeta, um pregador da justiça, e Enoque também, citado por Judas, citado também por Pedro, ele era profeta. Enfim, veja, os profetas, eles estão falando de Deus e da parte de Deus desde a queda, e anunciando a necessidade da vinda do Messias. E exatamente isso aqui que ele tem em mão. Ele cita os profetas para mostrar como Deus vem trazendo essa salvação, como essa salvação que agora está sendo anunciada, ela foi preparada desde a eternidade. E os profetas anunciaram isso. 3 grandes temas envolviam a mensagem dos profetas. Do que os profetas falaram? Talvez, quando você leu o Antigo Testamento, você chegou ali na parte dos profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Moisés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas. E você olhou a mensagem dos profetas e eu fiquei confuso. Eu entendi. O que os profetas querem? Que mensagem é essa? Às vezes umas mensagens estranhas, umas coisas difíceis de entender. E de fato, irmãos, os profetas não são fáceis de serem compreendidos. A linguagem, a literatura, os estilos, para quem eles falam, a época que eles estão, realmente é uma literatura assim, um pouco mais difícil de entender, mas são 3 grandes temas que os profetas tocam. O primeiro tema dos profetas, e o grande tema dos profetas, é Deus, é a pessoa de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Esse é o grande tema dos profetas, a pessoa de Deus. O segundo grande tema dos profetas é o Messias. O Messias, a necessidade do Messias, a necessidade do Salvador, do reino de Deus que se perdeu lá no Éden, tudo belo, bom, perfeito e que precisa ser restabelecido. E o terceiro tema, as alianças, a aliança da graça com Abraão, a aliança que Deus fez com Noé, a aliança de Moisés. Como essas alianças, elas apontam diretamente dentro desse plano de salvação. Então, todos os profetas, olha o que o nosso texto diz, foi a respeito dessa salvação, isso é, de Cristo Jesus, que os profetas indagaram e investigaram. Então, meus irmãos, para a gente entender toda a mensagem dos profetas, a melhor coisa que a gente pode fazer é perguntar para o autor divino. Quem é o autor divino das Escrituras? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo é o autor divino. E como Jesus descreve o Antigo Testamento, como Jesus resume o Antigo Testamento, qual o fio de ouro que liga toda a mensagem do Antigo Testamento. E o Senhor Jesus faz isso lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 25, ele diz assim: então, quando os discípulos estão ali no caminho de Emaús, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, os discípulos estão naquela coisa surpresa, mas será que ele ressuscitou mesmo? As mulheres disseram que ele ressuscitou, eles estavam sem esperança, totalmente entristecidos, e ali a ressurreição, clímax, isso é, tudo se cumpriu, todas as profecias a respeito do Salvador, sua morte e ressurreição se cumpriram. Então agora há uma clareza muito grande para que os discípulos possam entender. E ali no caminho de Emaús, o Senhor Jesus, sem os discípulos saberem, se aproxima e diz: então lhes disse Jesus, ó nércios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Pedro com certeza tem esse texto na mente quando
descreve esse texto aqui de 1 Pedro. Ele lembra desse texto, porque o próprio Senhor Jesus novamente se arremete aqui aos profetas. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, o Senhor Jesus resume todas as Escrituras em quem? A respeito da necessidade do sofrimento, de que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e ressuscitasse. Então veja, esses dois temas, a morte e a ressurreição de Jesus, todos os profetas, todas as Escrituras, todo o Antigo Testamento está sendo citado aqui pelo Senhor da glória. Os sacrifícios, os sacerdotes, o templo, as festas, os mandamentos, a lei de Moisés, a aliança com Abraão, tudo tem um único destino, tudo aponta numa única direção. Meus irmãos, o sofrimento de Jesus e a sua ressurreição. E o que os profetas indagavam, o que os profetas investigavam, e aqui já tem algo importante para mim e para você. Os profetas, eles estavam olhando o texto sagrado, eles estavam olhando aquilo que os profetas antes deles tinham dito, eles estavam estudando, pensando, meditando, lendo aquilo que os profetas anteriores a eles tinham falado e aquilo que o próprio Deus estava falando com eles. Eles estavam estudando, porque essas palavras aqui, indagar e investigar, quer dizer ler, estudar, averiguar, pesquisar, olhar, estar atento, ler com todo cuidado. É uma ideia de uma investigação profunda que eles estão fazendo. E quanto falta isso hoje na igreja? Se os profetas estavam fazendo isso no Antigo Testamento, quanto mais nós, igreja, não deveríamos fazer isso hoje. Meus irmãos, eu lembro do meu pastor, uma igreja de 500 membros, culto de estudo bíblico, na quarta-feira. Eu era adolescente, e o pastor um dia chegou, o pastor Edson chegou e falou: eu vou fechar esse culto, só tem 3 irmãos aqui. E já tinha tempo que só tinha 3 irmãos lá, eu e mais 2 irmãos. A igreja com 500 membros, 3 irmãos. Eu estou falando de mais de 30 anos atrás, quando Deus me salvou, 36 anos atrás. Eu era adolescente, eu tinha uns 16, 17 anos. E nós chegamos para o pastor Edson naquele dia e falou: pastor, não faça isso. Eu lembro de dizer isso pessoalmente para ele. Eu falei: pastor, não faça isso, não feche esse culto. Ele falou: eu gasto muito tempo para estudar, para me preparar para vir para esse culto. Há muito investimento do meu tempo aqui. E eu falei para ele: pastor, não faça isso. Tem misericórdia, pastor. Ensina a gente. Nós vamos aprender. E graças ao bom Deus ele continua. Ele continua. Mas irmãos, a igreja que deveria buscar a palavra de Deus, a igreja que deveria lotar os cultos de estudo bíblico, não faz isso. Crentes que não leem a Bíblia, crentes que não estudam as Escrituras, que não investigam, que não indagam, que não leem, que não meditam, que não procuram saber mais profundamente das Escrituras sagradas. E aqui nós precisamos imitar os homens de Deus do Antigo Testamento, os profetas que estavam orando sobre aquilo que estavam ouvindo de Deus, estavam lendo e levando em oração, e averiguando, investigando a palavra de Deus. Quando precisamos disso, irmão? Porque eu quero dizer para você que uma fé que não investiga a palavra de Deus, uma fé que não estuda a palavra de Deus, uma fé que não inclina o coração para a palavra de Deus, é sempre uma fé fraca, é sempre uma fé deficiente, é sempre uma pequena fé, é sempre uma fé levada pelas emoções. E nós não podemos nos deixar levar pelas emoções, nós precisamos, ó Deus, estar fundamentados na Sua palavra, é na palavra de Deus, fundamentados no que está
está escrito, alicerçados na palavra de Deus. E aqui que o nosso coração deve estar, queridos irmãos. Você precisa ler a sua Bíblia e permanecer nela todos os dias. Você pode achar que Deus foi exagerado, mas Deus disse para Moisés: medita no livro dessa lei. Disse para Josué: medita no livro dessa lei dia e noite. Medita continuamente, todos os dias. Seja forte e corajoso para fazer tudo quanto está escrito. Não te mandei eu, diz o Senhor. Irmão, nós precisamos da Bíblia mais do que o alimento, porque nem só de pão, disse Jesus para o diabo, viverá o homem. O mundo está dizendo para você que a Bíblia não tem espaço na sua vida. Esse negócio de você inclinar seu coração para a Bíblia é exagero. O diabo sempre vai dizer isso para a gente, mas você sempre vai ouvir de Jesus o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão amado, que você, como os profetas, incline seu coração às Escrituras sagradas. E o que os profetas estão perguntando, estão inquirindo, estão investigando, estão analisando, estão levando em oração? Porque Deus fez uma aliança com Israel. Olha, veja, irmãos, não há recuperação. Nós temos Noé com o dilúvio, o mundo colapsou, a humanidade colapsou, não havia ninguém que buscasse a Deus, só um homem justo, Noé. E Deus salva Noé, porque Deus tem com isso, porque Deus não deixou o mundo perecer e a humanidade acabar. E depois do dilúvio, 300 anos depois, veja, com Noé passa 120 anos pregando, ninguém se converte. 120 anos enquanto constrói a arca, por 120 anos ninguém se converte. E ele continua pregando, e ele continua falando, e ninguém é salvo. É o ministério mais frustrante da Bíblia. Ninguém é salvo em 120 anos, só ele e a sua família. Meus irmãos, e depois de 300 anos depois do dilúvio, novamente o mundo colapsa, a Torre de Babel, e o mundo vai apodrecer e se extinguir novamente. E Deus intervém na sua misericórdia, separando as pessoas em línguas, em idiomas. A misericórdia de Deus é a mesma coisa quando você vai ver uma fruta estragada e aquela fruta vai apodrecer tudo na cesta. E o que você faz? Retira as frutas boas da cesta. Não porque na Torre de Babel havia alguém bom. Não é isso, é porque Deus separa para que não apodreça tudo de uma vez. É a misericórdia de Deus ali naquele momento. Queridos, e eles estão perguntando os profetas: por que Deus está agindo assim? Por que Deus chamou Abraão? Por que Deus tirou Abraão lá da Babilônia? Por que Deus se revelou a ele? Por que Deus fez uma aliança com ele? Por que Deus deu filho para ele? Por que Deus fez uma aliança com Israel através de Moisés? Por que Deus resgatou o seu povo no Egito? Por que Deus vem tendo tanta misericórdia, tanta bondade, perdoando? Tanta misericórdia Deus vem tendo. Por que Deus está fazendo isso? Então, a indagação deles é exatamente a respeito disso. Por que Deus é tão bondoso? Por que esses sacrifícios? Por que esse tempo? Por que os cultos? Por que Deus se revela de uma maneira tão maravilhosa para o povo de Israel no Antigo Testamento? O que Deus quer? E as outras nações que estão em trevas? Porque Deus fica mandando a gente dar uma palavra de esperança, chamando ao arrependimento outras nações. O que Deus tem com tudo isso? Eles estavam questionando todas essas coisas. E aí o texto vai dizer: eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. O Evangelho e os cristãos não são uma seita do judaísmo, como os judeus acreditavam. Os judeus acreditavam: não, esses aí são da seita de Jesus de Nazaré. Não! Os profetas estavam profetizando, eles estavam inquirindo, indagando a respeito da fé. Essa fé que se cumpre na pessoa de Jesus, essa fé que se cumpre
que o reino, o trono de Davi vai ser eterno. Beleza, quando Deus prometeu isso, Davi estava no auge. Depois Davi mata Urias, adultera, depois os filhos dele e os filhos de Davi, os próximos reis que vêm, praticamente a maioria, quase absoluta, reis maus, reis ruins. O reino de Israel afundado, dividido, quase Israel inteiro foi dizimado, levado para o cativeiro babilônico. E eles estão pensando, mas como esse trono desse reino vai ser eterno? Como vai ser isso? Que rei vai se levantar para restaurar essa ruína que nós nos encontramos? É impossível. E eles vão para o cativeiro, depois voltam no cativeiro, e aí você tem mais 400 anos do período intertestamentário, onde se levantam as seitas em busca de poder, os fariseus, os saduceus, os escribas que já existiam, mas se levantam como um grupo mais organizado e uma seita. E aí você vê aquela situação terrível. E o Império Romano toma conta daquilo tudo, uma bagunça, violência atrás de violência. E você fala, gente, como vai ser isso? E então nasce o Salvador daquela menina, daquela adolescente Maria, para a glória de Deus, e nos muda tudo. Ele morre naquela cruz, ele ressuscita, e então a igreja continua, ela nasce, ela já existia no Antigo Testamento com os fiéis que serviram seus profetas, e o povo de Deus que realmente serviu a Deus no Antigo Testamento, e continua essa história. Então a igreja não é uma seita, ela é a continuidade desses profetas, homens e mulheres de Deus que serviram o Senhor no Antigo Testamento e continuam no Novo Testamento. É a conclusão, é a continuidade, é a consolidação, é a realização, é a concretização da promessa de Deus, das profecias. Isso que é o Evangelho, irmãos. A igreja vive a realidade do que foi prometido, que foi profetizado no Antigo Testamento. A igreja vive aquilo que Deus prometeu pelos profetas no Antigo Testamento. Agora, outra aplicação importante aqui para mim e para você. Em todas essas circunstâncias tão terríveis, guerras, impérios se levantaram, impérios caíram, e Deus guiou a sua história, a sua salvação, preservou a aliança, venceu reinos. Quantas pessoas tentaram destruir o Antigo Testamento, queimaram o Antigo Testamento, o templo foi queimado, tudo aquilo foi destruído, reconstruído. Depois Jesus profetiza e amaldiçoa o templo, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, e acontece isso no ano 70. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus, de uma forma tão maravilhosa, preservou tudo da sua palavra. Quanta importância você não tem na sua Bíblia? Agora veja, irmão, como tudo na sua vida é transitório e passageiro. Seu trabalho, seus estudos, seus diplomas, sua vida. Veja como tudo que você tem, tudo que você possui é uma bênção, são bênçãos de Deus, mas como tudo isso é transitório e passageiro. E como o seu coração deve estar, como diz o autor de Hebreus, nós recebemos um reino inabalável. Inabalável. Nós recebemos um reino inabalável. Meus irmãos, quanto valor você não deve dar à igreja, ao povo de Deus, à igreja de Cristo, aquilo que Deus faz na sua igreja. Quantos crentes dão mais importância ao seu emprego, ao seu diploma, aos seus afazeres do dia a dia, a milharias. Oh, meus irmãos, olha a grandeza e a majestade de tudo que Deus fez na história, como Deus preservou tudo e guiou tudo na história, e tem feito até agora 6.000 anos de história, Deus guiando
Deus guiando a sua história e preservando todas as coisas para a glória dele, para o bem da igreja. Veja, os cristãos estão em vantagem sobre os profetas. Que interessante, os profetas são homens extraordinários de Deus, mas os cristãos estão em vantagem, porque o que o texto diz? Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Veja o nosso texto, eles profetizaram não para si mesmos, mas para vocês. Veja, eles estão falando, indagando, inquirindo aquilo que é uma realidade para a igreja. E a igreja, irmãos, ela é formada de pessoas tão desprezadas. A maioria da igreja era formada por pessoas que não tinham nenhum valor social, a não ser financeiro, que eram os escravos. Eles eram como um bem. Então eles não tinham valor social nesse sentido. Eles eram como um bem que alguém possuía, como um carro que alguém possuía, uma carroça que alguém possuía, um animal que alguém possuía. Os escravos eram assim, eles eram um bem. E a maioria da igreja era formada por essas pessoas. E veja como Deus preservou tudo para pessoas que, humanamente falando, não tem valor algum, significado algum. Mas Deus preservou tudo por amor a essas pessoas. E o resto da igreja, a maioria, pobres, mulheres, idosos, crianças, cidadãos de segunda classe, que não tinham valor e importância nenhuma para as pessoas, mas Deus preservou tudo. Agora preste atenção, que o nosso texto descreve aqui algo maravilhoso. Veja comigo que a gente só pode entender aquilo que os profetas disseram dentro daquilo que nós conseguimos ver no Novo Testamento. Hoje, Senhor, ei, senta em silêncio. Senta em silêncio. Senta em silêncio. Isso, nós estamos ministrando a palavra de Deus. Se você não for ficar em silêncio, retire-se. Olha só o que o texto sagrado diz. Interessante, nós estávamos meditando nisso. Hoje de manhã, eu e a pastora, no texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo está dizendo aquele texto maravilhoso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração de ser humano algum aquilo que Deus tem preparado para nós. Essa é uma citação de Isaías capítulo 64. Quando você olha Isaías 64, você vai ver que a intenção de Isaías é que Deus rasgue os céus e desça, como ele fez lá no Egito, e liberte o povo de Israel, e como ele também fez no Sinai. É uma tentativa, é uma esperança que Isaías tem de poder ver aquele agir de Deus novamente. Paulo toma esse texto e mostra que a aplicação desse texto mostra que, de fato, o agir de Deus nesse texto não é fazer o que Isaías esperava. Essa é a esperança de Isaías, que Deus agisse como aconteceu lá no Egito, como aconteceu no Sinai. Mas não, Paulo toma esse texto e mostra que a verdadeira aplicação desse texto é o Messias, é o Emanuel. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração de ser humano algum aquilo que Deus tem reservado para nós. O que a gente faz com esse texto? O que a igreja faz com esse texto? Não, está falando lá da eternidade. Quando você chegar lá na eternidade, então você vai ver coisas e ouvir coisas
seu Espírito. Então, veja, já foi revelado aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não viram, e nem jamais passou no coração do ser humano. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então você só consegue entender os profetas do Antigo Testamento no Novo Testamento. A plenitude daquilo que eles profetizaram se concretiza aqui no Novo Testamento. O que é? Quem é? Que olhos não viram, ouvidos não viram e jamais passou no coração do ser humano? Cristo. Ele jamais passou no coração de ser humano algum, e jamais olho algum viu Deus, e jamais ouvido algum pôde ouvir Deus. Mas agora nós temos o Emanuel, o Deus conosco. Quem jamais imaginou que Deus daria o seu Filho naquela cruz? Quem jamais pensou que Deus entregaria Jesus naquela cruz e que Ele morreria no nosso lugar e que Ele ressuscitaria? Quem jamais imaginou ver Deus entrando na nossa história? Isaías queria um novo momento como lá no Egito, um novo momento como no Sinai. Deus tinha algo muito maior nas palavras de Isaías, mas Isaías não conseguia enxergar isso, mas nós conseguimos enxergar. Então, irmãos, nós precisamos do Novo Testamento para entender completamente aquilo que os profetas anunciaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Então, o tema central dos profetas é a graça de Deus. Nunca vamos compreender essa mensagem se não lermos o Novo Testamento e a graça da salvação que estava sendo anunciada para eles, a salvação para eles naquele momento do Antigo Testamento, mas agora plenamente no Novo Testamento. Essa é a graça, essa plenitude da graça, essa graça sobre graça é que nos é ofertada no Novo Testamento, como o próprio João vai dizer no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 16 e 17, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E o versículo 11 diz, investigando, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, investigando qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao predizer os sofrimentos de que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Quando você lê com cuidado Isaías capítulo 53, aquele texto tão emblemático, né, de Jesus na cruz, veja que aquele texto é um texto que ainda vai se cumprir, no sentido da sua confissão. Aquele texto é uma confissão dos judeus que se converterão ainda a Cristo Jesus, olhando para trás, para aquele a quem transpassaram. Veja, o texto todinho está no passado. Aquele texto de Isaías 53. Depois você tem que ler com cuidado, para você olhar direitinho. Todo o texto está no passado. Ele não é um texto do futuro. E é interessante porque Isaías está 800 anos antes de Jesus, mas o texto inteiro está olhando para trás, como se alguém que estando no futuro olhasse para Jesus na cruz sendo crucificado. É lindo esse texto, irmãos, e é uma profecia que se cumpre quando um judeu de fato se converte a Cristo Jesus, mas se cumprirá de forma ainda maior quando muitos judeus forem salvos, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, que todo Israel será salvo. Não quer dizer que todos os judeus serão salvos, mas dentre os judeus todos os eleitos serão salvos. Eles vão mencionar exatamente esse texto. Então, a gente só consegue compreender plenamente os profetas entendendo o Novo Testamento. E como é importante, irmãos, para mim e para você, lermos as Escrituras Sagradas e olharmos
os sofrimentos de Cristo que estavam no Antigo Testamento. São mais de 100 profecias sobre Jesus no Antigo Testamento, e que você pode olhar e ver, enxergar o Messias. Alguns contam até 300 profecias ou mais no Antigo Testamento que se cumprem em Jesus, mas olhar a Bíblia Sagrada e ver essa construção, como isso humanamente falando é impossível. É impossível, irmão, porque você tem um livro sendo escrito por 40 autores durante um período de 1500 anos e 300 profecias que vão se cumprir. Gente, 6 números se acumulam aí na loto. Agora parece que teve aí numa super loteria lá nos Estados Unidos, 2 bilhões de dólares, e ninguém acertou os números. São pessoas jogando não apenas nos Estados Unidos, mas de várias partes do mundo, e não conseguiram acertar poucos números. Como você vai acertar 300 profecias sobre Jesus, escrita por vários homens durante 1500 anos, em 3 continentes, por mais de 40 autores, em 3 idiomas? Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode produzir algo tão extraordinário como isso. Versículo 12: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, estavam profetizando, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Então veja, nós temos uma vantagem sobre os profetas, porque eles estavam tentando entender, e nós podemos olhar para trás e compreender plenamente. E aqui, irmãos, tem algo maravilhoso. Toda vez que você estiver olhando o Antigo Testamento, toda vez que você estiver olhando, lendo o Antigo Testamento, os profetas, os livros históricos, poéticos, sapienciais, todo, faça como Spurgeon. Ele faz uma linha reta daquele texto até a cruz. É isso que você deve fazer. É tentar enxergar naquele texto como aquele texto mostra para mim e para você a necessidade do Messias. Não é torcer o texto para tentar ver Jesus no texto. Não, mas é como aquele texto, como uma gota d'água, flui nesse rio que caminha até Jesus. Como esse rio, como cada gota, como cada texto, cada versículo, flui na direção desse momento maravilhoso da cruz do Calvário. Mas também tem outra aplicação para mim aqui e para você. Quantas pessoas, e isso se multiplica nos nossos dias, têm utilizado a Bíblia de forma errada? Fazem um uso abusivo da Bíblia, carnalizam as Escrituras sagradas. Meus irmãos, como é triste isso. Por exemplo, um texto que é muito mal usado, muito mal usado. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente nos darão, porque com a medida que medis serão medidos de vocês também. As pessoas usam esse dinheiro para falar, esse texto para falar de dinheiro, de oferta, e é totalmente errado. O texto é esse: não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada. Esse texto está falando da graça. Você recebeu a graça, Deus não te julgou, Deus não te condenou, então perdoe o outro. Perdoe o outro. Deus te amou, então ame o outro. E as pessoas usam o texto bíblico para falar qualquer coisa, para falar de dinheiro, para falar de psicologia positiva. As pessoas usam, eu fico muito de pé atrás. A Bíblia da mulher. Eu fico muito de pé atrás com essas coisas. É para vender. Assim, eu fico muito de pé atrás com isso. Porque
Aqui está a responsabilidade de todos nós. De todos nós. Maior ainda do pregador, do pastor, daquele que ensina. Eu pego um texto bíblico. Veja tudo que Deus fez. Quantos profetas deram suas vidas? Todos os profetas morreram. Quase todos morreram matados por causa da palavra de Deus. Como Deus pegou a Bíblia e por todo esse tempo mandou registrar, escrever, enfim. Eu pego um texto sagrado e eu dou um sentido que o Espírito de Deus não deu. Olha o seu texto aí. Eles ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. E veja, no versículo 11, é novamente aí, investigando qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estavam. Irmão, você não pode dar um sentido à Bíblia que não foi proposto, que não foi intencional ao que o Espírito de Cristo intencionou. Você não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Pastor algum desse mundo pode fazer isso. Ninguém tem autoridade para dar um sentido ao texto bíblico que o Espírito de Cristo não quis dar. Olha a seriedade que nós estamos lidando com a palavra de Deus. E as pessoas perderam, a maioria dos cristãos perderam o respeito absoluto pela palavra de Deus. Usam a Bíblia de qualquer maneira. Pegam suas Bíblias e utilizam o papel, o texto bíblico de qualquer jeito. Usam o texto escrito que está escrito para aplicar para um monte de coisa. Eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu discordo disso. Sem respeito algum. 80% dos cristãos pegam a Bíblia uma vez por semana, mais da metade dos pastores nunca leu a Bíblia toda. Não há respeito algum na maioria dos cristãos pelas Escrituras Sagradas. Enquanto isso, você vê o zelo do texto. Os profetas estão investigando, os profetas estão indagando. Pedro está dizendo: olha, essa palavra inspirada pelo Espírito de Cristo, que estava neles, falando a eles, profetizando esses textos. Meus irmãos, e as pessoas pegam a Bíblia e usam para falar de dinheiro, usam para falar de psicologia positiva, e usam para falar de um monte de besteira que o texto nunca quis dizer aqui. E esgarçam o texto, e pegam o texto, e atiram o texto para todo lado, pegam o versículo, lançam numa situação que não tem absolutamente nada a ver, um descuido, um desrespeito completo com a palavra de Deus. Completo. Meu irmão, você precisa ter muito cuidado quando você vai falar da Bíblia. E você tem que ter muito cuidado, especialmente quando você vai ensinar a Bíblia, citar a Bíblia para alguém, porque todos nós ensinamos a Bíblia para alguém, para uma criança, para um filho, para um parente. Como disse Tiago, não queiram muitos de vós serem mestres, porque haveremos de receber maior juízo. Maior juízo. Meus irmãos, que a gente tenha muito cuidado para nos aproximar do texto. Toda reverência, todo cuidado, todo carinho, todo respeito, toda submissão. Não entendi o texto, cale-se diante do texto. Não entendi esse texto, não consigo compreender esse texto. Na minha mente esse texto não faz sentido. Fique calado diante daquele texto. Não ensine, não pregue, não questione o texto. Espírito de Deus, não consigo entender esse texto. Me ensina a ser esse texto. Eu estou sério. Eu sou burro demais para entender esse texto. Não consigo entender isso. Leia um livro sobre o assunto, um livro sério. Pergunte para o pastor.
Mas não despreze o texto. Não resista ao texto. Não chute o texto. Não anule o texto. Em nome de Jesus, irmão. Esse texto é a palavra de Deus. E você precisa tomar esse texto nesse aspecto. A Bíblia, palavra a palavra, versículo a versículo, capítulo a capítulo, livro a livro. Toda ela é a palavra inspirada, inerrante, perfeita e eterna palavra de Deus. Meus irmãos, quanta falta de respeito e cuidado a gente vê com a Bíblia. Nós paramos diante de um texto desse, nós precisamos rever como estamos lidando com a Bíblia. Às vezes a gente chega para impor algo à Bíblia. E essa é a atitude totalmente equivocada. Nós chegamos na Bíblia para nos submeter a ela. Como disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a atitude. Essa é a atitude de coração que nós vamos ter diante da Bíblia. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Meus irmãos, como precisamos disso? E essa resposta do versículo 13 é que eu concluo. Por isso que, diante de toda a inspiração das Escrituras, de todo o trabalho de Deus para produzir as Escrituras, esse plano de salvação, porque todos os profetas estão apontando para Cristo, para a cruz de Cristo, para a ressurreição de Cristo, para a graça de Deus. Por isso, preparando o seu entendimento. Olha a sua mente, a importância aqui. Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Preparem o seu entendimento. Preparem, revistam-se. Aqui, essa palavra preparar é a palavra usada para alguém que vai colocar uma roupa para trabalhar. O ferreiro coloca aquela roupa, aquele tecido grosso de couro, para que as chamas, as brasas, batam naquele couro, naquele avental de couro e não queimem. Então ele se reveste daquilo, ele se cinge daquilo. Então você vai cingir o seu entendimento. Você vai cingir o seu entendimento com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos num mundo anticristão, nós estamos num mundo que não admite a palavra de Deus inspirada, um mundo que não aceita que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então você deve cingir sua mente. É interessante que aqui ele não te leva as emoções, ele te leva a razão. Sejam sóbrios, isso é, estejam tranquilos. Vejam como a palavra de Deus se cumpre, vejam como Deus está atuando, vejam como Deus está operando pelos séculos e milênios. Sua mente tranquila, diante da palavra de Deus, na certeza das Escrituras Sagradas, você totalmente revestido sua mente, suas emoções, sua razão, sua forma de pensar, sua cosmovisão, tudo em você, toda a sua mente, revestida da palavra de Deus, sóbrio, esperando inteiramente no amor de Deus. No mundo cheio de tribulações, de dificuldades, eles forasteiros, sem pátria, são forasteiros, são peregrinos no mundo, num outro país, numa outra cultura, como eles estavam, cheios de incertezas, as vidas deles estavam, agora eles cingidos pela palavra de Deus, esperando inteiramente, sua fé totalmente depositada, seu coração, sua mente totalmente depositada no amor de Deus. Inteiramente esperem, inteiramente na graça de Deus, no amor de Deus. E é o amor de Deus a única certeza da nossa vida. A sua proteção, a sua provisão. Deus está guardando a sua herança. Deus está guardando você, a sua fé. O Deus que está contigo, o Deus que caminhou com os profetas,
E agora esse Deus que habita em você, que caminha com você, está guardando você, você deve preparar a sua mente. E veja, a ação é sua, é você que prepara a sua mente, para você poder estar no mundo que se opõe a Cristo e à verdade do Evangelho, mas você está firme no Senhor Jesus para fazer a vontade de Deus. Isso é viver em santidade, que é o versículo 14, que ele vai te guiar agora para uma vida de santidade numa cultura que é contra Cristo, mas a sua mente precisa estar preparada para isso. E para isso você precisa ter um conceito correto da Bíblia. Isso é a Bíblia inspirada, os profetas que profetizaram, e nós estamos no fluxo desse rio de Deus em direção à glória eterna, valorizando a palavra de Deus acima de tudo em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento, queridos. Feche seus olhos e ore ao Senhor nesse instante.